Tudo bem? Eu me chamo Júnior, sou pastor auxiliar aqui na CIB e é bom estar de novo aqui para mais um episódio da nossa jornada no livro de Romanos. Aqui embaixo estão o meu e-mail e o WhatsApp, então se você quiser, por favor, estou disponível, tá certo? E antes de mais nada, se você gostar, deixe o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe aí com quem você gosta, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Semana passada eu pedi para que você lesse o capítulo 8, tá? Nós não temos seguido a sequência da leitura porque os capítulos de Romanos são maiores do que o número de aulas que nós temos, né? Então, algumas aulas, elas englobam 2 capítulos, por isso, às vezes você vai estar lendo um capítulo na frente, mas isso não tem problema, tá certo? Então, semana passada eu pedi para que você lesse o capítulo 8, então, por favor, não deixe de ler o capítulo 9 nessa semana, tá bom? No mesmo esquema, por 3 vezes e pontuando as ideias marcantes que chamam a sua atenção ali no texto, tá certo? Vamos refrescar um pouquinho a nossa mente. Semana passada nós vimos que o Deus que justifica, ele não para por aí. Ele não apenas nos justifica, né? Deus se preocupa também em nos santificar. Nós falamos sobre a santificação na semana passada. É aquela tal, né, sobre a qual ninguém verá a Deus, né? Por isso que nós devemos buscá-lo. Então, de modo bem sintético, né? Não quero me delongar aqui hoje. De modo bem sintético, para refrescar a nossa mente. Os filhos de Deus, eles precisam expressar o caráter de seu Pai. Então, assim como Deus abomina o pecado, nós também precisamos abominá-lo. Seja em pensamentos, seja em palavras, seja em ações, sentimentos. A intenção era a gente refletir no fato de que, sem a santificação efetuada por Deus em nós, nem sequer teríamos a opção de honrar o nome do Senhor. Nós seríamos escravos do pecado, teríamos para sempre a culpa, o sofrimento e a separação eterna do nosso Deus. Mas graças a Deus por Jesus, que nos concedeu nele a graça de uma vez justificados, agora sendo santificados, a gente pode então servi-lo em gratidão e amor. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje nós chegamos no capítulo 7, meus irmãos, isso mesmo, no capítulo 7 do livro de Romanos. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí no capítulo 7 de Romanos, deixe ela aberta e a gente já irá recorrer aos textos da Sagrada Escritura, tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, sem dúvida, o capítulo 7 é um dos textos mais difíceis de Romanos, tá? Eu não tenho a intenção de esgotar esse texto aqui, tá? Talvez você ficará com algumas dúvidas e por isso eu deixo o meu contato para você fazer contato comigo e a gente tentar te ajudar de alguma forma, buscar outra coisa que mate a sua dúvida, tá bom? Então eu quero dizer, antes de mais nada, que nós estamos diante de um capítulo difícil. Alguns estudiosos vão mais longe e dizem que esse aqui é um dos trechos mais difíceis de se interpretar de todo o Novo Testamento. Por isso existe, sim, muita questão aqui travada entre os estudiosos da Bíblia. E isso é típico de todo texto difícil. Mas a grande tensão que nós vemos aqui no capítulo 7 está referente aos ouvintes de Paulo. Os ouvintes, as pessoas que eram alvo da carta de Paulo ali em Roma. Aquelas pessoas, elas tinham uma dificuldade sincera de relacionar a lei com a fé em Jesus. E a gente precisa aqui, antes de mais nada, pontuar uma coisinha muito interessante, porque a gente está falando da cidade de Roma. E para quem não sabe, Roma é o berço do direito, é ali onde o direito na forma que nós o conhecemos se desenvolveu. Roma deixou um grande legado no campo jurídico que influenciou todo o mundo moderno. A gente está falando sim da onde o direito tomou forma. É pouco isso para você? E a questão é que entre os ouvintes estavam nada mais, nada menos do que judeus extremamente conhecedores e bem aplicados à lei. Então dá para a gente ter uma noção do porquê esse povo tinha essa dificuldade real na sua vida. Porque eles lidavam com essa questão. Mas não somente eles, né? A gente tem visto cristãos do nosso tempo não saberem lidar direito com essa relação também. Não é difícil vermos extremos empurrando as pessoas para longe do ideal bíblico. Por isso eu acredito que o capítulo 7 aqui pode nos ajudar a compreender isso melhor. Esse é o propósito da nossa lição hoje. A gente quer definir e explorar os principais aspectos que dizem respeito à lei e ao seu relacionamento com o cristão.
Para a gente começar, vamos falar um pouquinho, vamos dar um pano de fundo, vamos fazer algumas considerações gerais acerca da lei, tá? Para não restar dúvida alguma de que o texto está falando sobre lei, a gente, sem muito esforço, percebe algo muito básico da interpretação aqui. Quando algo é muito importante para alguém que escreve, essa pessoa que escreve, então, enfatiza esse assunto, né? E uma forma de enfatizar isso é repetir esse assunto. A gente tem 25 versos no capítulo 7 de Romanos, e a gente acha nada mais, nada menos do que 21 vezes a palavra lei repetida no capítulo 7. De 25 versos, nós temos 21 vezes a palavra lei repetida. Então, sem sombra de dúvidas, esse é o tema central no capítulo 7. Já que esse é o nosso tema, vamos nos situar um pouquinho melhor. Vamos fazer algumas considerações importantes sobre a palavra lei na Bíblia. O que é a lei? De modo bem simples, nós julgamos a lei como sendo a vontade de Deus revelada a nós, né? Uma forma simples da gente explicar a lei, seja isso em palavras, princípios, julgamentos, preceitos, atos, enfim. Quando nós vemos essa interação divina imperativa, nós vemos Deus revelando a sua lei a nós. A gente tem o Pentateuco, que é a primeira subdivisão que nós fazemos do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Palavra de Deus. O Pentateuco é chamado pelos judeus de Torá, né? Que significa nada mais, nada menos do que a lei, os livros da lei. Para os judeus que ouviam Paulo, e para os judeus até os dias de hoje, a Torá é o conjunto de toda a lei, seja ela escrito, seja ela oral, né? Então, ali no Pentateuco, ali na Torá, nós encontramos os preceitos de Deus, nós encontramos a lei de Deus, e depois daquilo é só o repeteco do que a gente vê ali. A gente vê que a lei de Deus, ainda tratando sobre o que é a lei, né? A gente vê que a lei de Deus é uma linguagem habitual no Antigo Testamento, né? A gente vê o tempo inteiro, o salmista, os profetas, falando acerca daquilo que aconteceria porque o povo abandonou a lei do Senhor. A gente vê esse contexto o tempo inteiro, né? Dos reis, né, que guardavam a lei, dos que não guardavam a lei. É uma linguagem muito presente no Antigo Testamento. O maior salmo de todos, 119, né? Ele é sobre a lei do Senhor. Por isso, a gente precisa se ater sobre a lei de Deus. Ela é importante, a gente precisa entendê-la porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? No entanto, isso não significa, né, que pelo Velho Testamento ser recheado disso, que o Novo Testamento esteja alheio a esse contexto, né? Na verdade, muito pelo contrário, né? O contexto veterotestamentário, ele é a base do Novo Testamento. O Novo Testamento acompanha esse pensamento do Velho, né? E por isso ele também traz normas de conduta aos crentes. Um princípio importante para a gente frisar aqui, a título de introdução, é que lei, em sentido geral, é uma regra, é uma prescrição, é uma ordem que vem de uma autoridade soberana. Desse modo, a lei é entendida como um princípio de obediência a toda a orientação de Deus. E nesse sentido, não só o Antigo Testamento, mas também todo o Novo Testamento é a lei de Deus. A lei de Deus é todo o desígnio de Deus ao homem. Em suma, a Bíblia em sua completude é a lei de Deus a nós. Ok, falamos um pouquinho sobre a lei de Deus, mas qual a finalidade da lei do Senhor? Quais os objetivos da lei? Vou trazer alguns aqui para você. Primeiro, ser uma revelação de Deus da sua vontade. Quando Deus nos dá da sua lei, Ele está se revelando a nós. Ele está trazendo o seu querer, Ele está trazendo a sua vontade. Eu quero que as coisas sejam assim, eu quero que as coisas sejam assado. Deus está revelando de si a nós. Ele está mostrando o seu querer. Mas não somente isso, a revelação da lei também tem o objetivo de proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. A gente tem algumas leis no passado que tinham esse intuito, né? Preservar o homem. A gente tem o próprio decálogo, os 10 mandamentos, não matarás, com o intuito disso, preservar um homem, não cobiçarás, né? Não deseja aquilo que é do próximo, né? O próprio ideal do descanso, do dia do sábado, né? Que Jesus reforçou, que foi feito para o homem e não o contrário, né? Então tem esse propósito também de bem-estar, de preservação do homem. Mas há também uma outra função da lei, que é pôr o pecado às claras.
Quando a gente vê explicitamente a lei do Senhor, aquilo que o Senhor deseja, a gente também vê o contraponto disso em nossas vidas, né? Quando Jesus é indagado, né, por fariseus acerca da lei do Senhor, e Jesus diz, né, não somente adulterarás, mas aquele que pensar, aquele que imaginar, aquele que cobiçar a mulher do próximo, aquele que pensar besteira acerca disso, esse também já cometeu, esse também já transgrediu a lei do Senhor. Então a lei do Senhor, ela também tem o intuito de nos mostrar quem somos, nos mostrar a nós aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Mas não somente isso também. A lei, ela também tem o objetivo de levar os homens ao arrependimento e à confiança na graça de Deus, porque Cristo é aquele que cumpre toda a lei, né? Então, quando a gente olha para a lei, a gente vê que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e a gente também pode ver de outro lado a nossa falha, e isso nos leva ao reconhecimento, e quando a gente reconhece o nosso erro diante do Senhor, a gente pede perdão, e isso tem muito valor, porque o arrependimento nos leva a confiar em Deus, né? Então a gente sabe que sem o Senhor nós não conseguimos cumprir a lei, sem a pessoa de Cristo nós não somos justificados, né? Um outro fim da lei também é prover orientação de vida para o cristão. A lei é como um aio, né? Ela é como um guia, ela é como a gente está dirigindo o carro, né? E algumas ruas de Campo Grande estão sendo recapeadas e sem sinalização, e a gente vê aquela bagunça, né? Uma pista enorme, carros aqui de um jeito e ninguém para da forma certa, mas daqui a pouco a prefeitura vem e demarca os lugares onde os carros precisam estar, e aí a gente vê os carros parados, cada um na sua devida faixa. A lei funciona desse modo, né? Ela serve para orientar a vida do crente. Mas existem também algumas atitudes possíveis diante da lei. A lei existe, ela está diante de nós, e Stott ele nos traz algo muito interessante que eu acho importante a gente saber diferenciar. Na sua grande obra sobre Romanos, ele fala sobre 3 tipos de pessoas e as suas atitudes diante da lei do Senhor. Ele fala primeiro de uma pessoa que é o legalista, né? A pessoa diante da lei do Senhor é um legalista. O que é um legalista? O legalista é aquela pessoa que observa de forma rigorosa a lei, né? Mas ele faz isso de tal forma que a lei se faz a sua senhora, né? Ele é um servo da lei, é alguém que está sobre a servidão da lei, que está debaixo da lei. E uma vez que o legalista não é capaz de cumprir em sua completude a lei, ele é alguém que acaba vivendo da aparência. Então o legalista é alguém que se empenha com muito vigor na sua hipocrisia. Ele precisa manter uma imagem. É aquele velho ditado que a gente ama, né? Por fora, bela viola. Por dentro, né? É aquele pãozão, daqueles bem feio, bem bolorento. Essa pessoa é alguém que observa excessivamente o exterior, que dá valor ao estereótipo, mas ele não consegue sequer enxergar dentro de si. Ele não vê o seu próprio coração. É o tipo de gente que aponta o pecado dos outros, mas não enxerga e nem reconhece os seus próprios pecados, aquele que ele mesmo pratica. A gente tem um legalista, mas a gente tem um outro tipo de gente também diante da lei do Senhor. A gente tem o libertino. E esse aqui é o tal do escrachado, né? É alguém que deliberadamente detesta a lei. Ele rejeita a lei. Ele lança fora como um lixo qualquer, como uma casca de banana, né? Como algo que não tem mais utilidade. Não serve para mim. É o tipo de pessoa que transforma a sua liberdade em pura libertinagem. Ele usa e abusa. Pessoas assim, elas vivem alheias à lei, como se a lei não existisse. Se declaram livres por conta própria, de qualquer exigência que a lei as coloca. Na verdade, para a gente assim, o problema não está em si, na sua vida, no seu modo de tocar a vida, de viver. O problema é a lei, é ela que causa os males. Por isso eles vivem sem norma alguma. Por isso vivem sem limites. Mas há um terceiro tipo de pessoa diante da lei de Deus. Nós temos o legalista, nós temos o libertino, mas nós temos também o cristão verdadeiro, o cristão equilibrado.
O cristão equilibrado é aquele que conseguiu, pela graça de Deus, compreender, entender o propósito de Deus com tudo isso. Por isso, ele é alguém que respeita, que ama, que busca com todo empenho obedecer à lei do Senhor. Ele se alegra pela libertação do regime da lei concedida por Cristo, mas ele se regozija pela liberdade que Deus o dá para cumpri-la agora. A sua alegria está na oportunidade de observar a revelação de Deus. Ele ama a Bíblia, ele reconhece que a força para cumprir os preceitos de Deus vem tão somente do Senhor. Mas vamos lá para o texto. Nós falamos um pouquinho sobre algumas considerações gerais, o que é a lei, a sua finalidade. Nós falamos sobre 3 tipos de pessoas, né, diante da lei do Senhor. E a gente já precisa ir pensando aí aonde a gente se enquadra nisso tudo, tá bom? Mas vamos para o texto. Eu quero dividir aqui em 3 sessões, tá? O nosso estudo propõe essa divisão. E aqui nos primeiros versos, do verso 1 ao 6, nós vemos então acerca da severidade da lei. A lei, ela é sim severa, meus irmãos. Paulo então inicia o capítulo indagando aos seus ouvintes, né? O texto soa de forma convicta de que aquela comunidade de fato conhecia a lei. Então Paulo, quando inicia o verso 1 do capítulo 7, ele diz: ou vocês não sabem, irmãos? Típico da gente quando indaga alguém acerca de algo que a pessoa já sabe, né? O problema não era saber, mas a forma que ela encarava esse conhecimento, né? O comentarista F.F. Bruce diz que os ouvintes de Paulo, eles entendiam a lei como uma forma de redenção. E através do sacrifício de viver na conformidade da lei, era possível adquirir então salvação diante de Deus, cumprindo a lei. Esse é o tipo de gente, esse é o tipo de problema que Paulo está lidando. Por isso ele precisa tratar sobre a severidade da lei. O verso 1 nos diz o seguinte: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva? Paulo começa com um princípio básico, né? O princípio que Paulo estabelece aqui é que a lei tem autoridade sobre o homem somente enquanto ele vive. E isso nos soa muito óbvio, não é? Como que a lei vai se aplicar a alguém que morre? Alguém que morre subscreve, não tem mais sentido. A pessoa cometeu um crime diante da justiça, ela morreu. Como que ela vai pagar por aquele crime? Ela já está morta, não tem o que se fazer com quem está morto. Então a morte, portanto, ela invalida o domínio da lei, né? Com a morte, os preceitos da lei são encerrados. E aí ele nos traz uma ilustração. Os versos 2 e 3 diz o seguinte: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Paulo explica o princípio da autoridade da lei usando essa ilustração do casamento, que era a lei comum daquele tempo. A mulher, ela está legalmente unida ao marido enquanto ele vive. O mesmo se aplica, vice-versa, ao marido. O compromisso conjugal, ele só pode ser rompido com a morte de uma das partes. As obrigações de um para com o outro, elas são canceladas pela morte. Daí vem aquela frase famosa, né? Até que a morte os separe. Então, nessa ilustração de Paulo, o marido morre e a esposa então fica livre. Ela fica à vontade para contrair um novo casamento, se assim ela deseja. O vigor da lei, de transgressão da lei, já não está mais sobre ela, porque o seu marido morreu. O tema aqui, meus irmãos, não é casamento em si mesmo, tá? Embora traga uma noção da compreensão bíblica. O fato aqui é que existe uma morte que nos libera da força da lei. Existe uma morte que nos libera da escravidão, do jugo da lei. Pois pela morte de Cristo, a gente é liberto das exigências da lei. E claro, isso só pode acontecer mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Então Paulo traz um princípio, ele ilustra para a gente isso. E agora ele vem aplicando isso para nós. E ele então traz os versos 4 até o 6, dizendo: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Na morte de Cristo, meus irmãos, o homem é liberto do regime da lei. E agora ele pode contrair um novo relacionamento. No lugar de se relacionar com a lei e o seu rigor, agora ele vai se relacionar com o dono da lei. Ele agora então, uma vez morto para a lei, ele pode se relacionar com o próprio Senhor Jesus. Isso é muito precioso, meus irmãos. Essa nova união, ela não pode ser desfeita, porque uma vez que Cristo ressuscitou, ele não vai mais morrer. E a gente se torna então, a gente fica então seguros. A insegurança que a lei nos trazia, porque a gente podia transgredi-la, agora com Cristo nós ficamos seguros. Então, assim, desse modo, o crente pode frutificar para Deus, porque ele morreu com Cristo. Ele morreu em Cristo, ele vive por meio de Cristo. Mas algo importante a salientar, Stott frisa algo muito importante para nós aqui. Ele diz o seguinte: apesar da gente ter sido emancipado da lei por meio de Cristo, isso não significa que nós estamos livres para fazer o que quisermos. A libertação da lei não significa liberdade para pecar, mas sim liberdade para servir a Deus. E é justamente isso que nos diz o verso 6. Então Paulo aqui nos primeiros versos trata sobre a severidade da lei, mas há uma segunda seção, e agora Paulo vai tratar sobre a grandiosidade, sobre o mistério da lei de Deus, né? E aqui a partir do verso 7 até o verso 13, ele fala um pouco sobre isso. E aí, a lei é pecado? Paulo de pronto rebate, né, isso. Verso 7 ele diz: de modo nenhum. Mas ele precisava, meus irmãos, ter certeza de que as pessoas não deturpariam os seus ensinos sobre a lei de Deus. Até aqui ok, né? Sem problemas. Mas se a lei não é pecado, qual é a relação então da lei e o pecado? O que o pecado e a lei têm a ver um com o outro? Primeiro ponto que a gente pode enxergar aqui no verso 7 é que a lei, ela revela o pecado. A lei tem o poder de revelar o pecado. Olha o que diz o verso 7. Que diremos então que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobiça. Paulo já tinha dito algo semelhante no capítulo 3, lá no verso 20, né? Ele diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sua ideia é que a lei é capaz de revelar os pecados mais ocultos e conduzir o indivíduo à luz. Paulo ainda menciona o 10º mandamento: como eu conheceria a cobiça se a lei não me dissesse, mas como a lei me disse: não cobiçarás, eu então conheci a cobiça do meu coração. Paulo testemunha a ação da lei em sua vida, citando o pecado da cobiça. Mas não somente isso, meus irmãos. A lei não somente revela o pecado, mas ela vai além. A lei, ela desperta o pecado. Olha que coisa terrível. Olha o que o verso 8 vai nos dizer. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, pela lei, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Olha só que interessante, a defesa de Paulo é que a lei, ela não só revela o pecado, mas ela também instiga, ela atiça, ela desperta o pecado. Por quê? Nós temos uma natureza pecaminosa em nós, e a natureza pecaminosa do homem, ela anda em contraposição à lei de Deus. E isso o leva a fazer o que é proibido. É aquele conceito do mundo, né? O que é proibido é mais gostoso. Ou até mesmo aquele simples e nada inocente ato de uma vidinha ainda bem pequenininha, que quando papai e mamãe diz não, ele faz questão de fazer o contrário. É como se a lei funcionasse como um fio condutor que fica nos instigando, né? Que desperta a atenção do homem para o pecado, que fica cutucando: ei, olha aqui. E ao perceber o pecado, então ele fica vislumbrado, ele se sente estimulado, então ele quer fazer o que não deve ser feito. O que é proibido pela lei sempre parece mais prazeroso. Porém,
sempre será condenado por Deus e pela própria lei. E esse é o outro aspecto que a gente quer ver aqui da lei, porque a lei condena o pecado. Olha só o que diz o verso 9 até o 13. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo algum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Mas, irmãos, se não existir a lei, também não vai existir transgressão, porque afinal a gente desobedece o quê? A gente vai contra o quê? Se pecado é toda forma de transgressão à lei de Deus, então ela existe justamente para condenar o pecado. O papel da lei é mostrar às pessoas que elas são, sim, grandes e terríveis pecadores. E elas estão, por conta disso, por transgredirem, destinadas à morte. A lei revela, desperta e condena o pecado, mas Paulo deixa claro que a lei não é responsável pelos nossos pecados, nem por nossa morte. A nossa inclinação, o erro, é que nos faz pecar. É o pecado existente em nós que nos conduz à morte. A lei, ela só dá uma mãozinha. Por isso, a lei sempre vai exercer o seu papel de condenar o pecado. Mas Paulo chega aqui então na terceira sessão. Ele fala sobre a lei e a carne. Dos versos 14 ao 25 nós vemos essa ideia. O problema não estava com a lei, mas sim com o homem. Porque a gente viu que a lei no seu cerne, ela é perfeita, é justa e é boa, mas nós, ao contrário, porque nós somos injustos, somos imperfeitos e as nossas obras apontam nossa maldade. O ser humano não é capaz de cumprir em completude os preceitos da lei e ele se vê sempre em conflito, e é isso que a gente vai ver aqui com a vida de Paulo. E aí a gente vê Paulo em conflito. Do verso 14 até o 23, olha só o que Paulo nos diz aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Os irmãos, Paulo sentiu na pele os conflitos gerados pelo conhecimento da lei. Ele sentiu na pele aquilo que todo cristão piedoso que anseia, que ama a lei do Senhor sente. Ele sentiu os conflitos gerados pelo conhecimento da lei, que o direcionava à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo em que ele era direcionado à vontade de Deus, ele era também assediado pelo pecado, e ele era assediado de forma que o pecado tentava conduzi-lo à morte. É uma tensão terrível, são dois polos que não combinam entre si, mas ao mesmo tempo forçam e querem ganhar. Há conflitos entre o que é espiritual e o que é carnal, entre o saber e o fazer. Os constantes conflitos do apóstolo, meus irmãos, eles nos remetem aos 3 tempos da santificação presente na vida do crente. Nós somos libertos da culpa do pecado no momento em que Cristo nos justifica. Esse é o primeiro estágio da santificação. Foi tirado de nós a culpa do pecado, porque Cristo nos justificou. Nesse tempo agora, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. O Espírito Santo em nós, ele repele o pecado, ele nos inclina para Deus, ele nos inclina para o bem. Mas nós ainda temos a influência do pecado, nós ainda temos essa tensão. E aí a gente chega no terceiro ponto da santificação, que é aquilo que a gente tanto anseia. Nós seremos um dia libertos da presença do pecado, completamente livres do pecado, no encontro com Deus. Isso será a nossa glorificação.
Paulo, então, nesse conflito nos mostra a lei e a carne. Mas há também um segundo aspecto que Paulo vai tratar aqui no verso 24, e ele diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte, meus irmãos? A gente pode notar aqui Paulo estava em conflito, e esse conflito o levava ao desespero. Como é ruim a gente saber de algo, a gente ter ciência de algo, a gente sabe que aquilo é ruim, mas ao mesmo tempo parece que as nossas mãos, sabe, estão atadas e a gente não consegue fazer nada diante daquilo. O grito de Paulo, ele não é um pedido de socorro de alguém que está perdido. A gente está falando do apóstolo Paulo, meus irmãos. Grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Grande homem do Senhor. Não era um apelo sem convicções a respeito de salvação. Na verdade, é um desabafo, de forma retórica, de um servo que está fragilizado pelas lutas e anseia, e como anseia pela libertação do pecado. E é por isso no verso 25 ele nos expressa a única saída para tudo isso. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo lamenta ser influenciado pelo pecado a fazer algo que ele não quer. Por isso ele anseia pela sua glorificação. Mas ele desde já, exalta a Deus por meio de Jesus Cristo, que lhe deu essa esperança de que um dia isso vai acabar. De que um dia essa tensão acabará por completo, porque Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Aquilo que a lei não conseguiu fazer, Cristo fez. E é por isso que a gente recai sobre a graça de Cristo. E a gente confia em Cristo Jesus. Para a gente concluir, algumas perguntinhas para você. Legalista, libertino ou um cristão equilibrado? Um cristão centrado em Cristo e na sua palavra? Em qual desses você se enquadra? Mesmo livre do regime da lei, você tem prazer em cumprir os preceitos de Deus? Você tem prazer na lei do Senhor? Mesmo sabendo que ela agora, por meio de Cristo, não tem poder de lhe culpar? Você tem prazer em cumprir a lei do Senhor? Você é realmente livre do regime de escravidão da lei? É uma pergunta que as pessoas precisam se fazer. Você sente alegria e liberdade para servir a Deus verdadeiramente? E essa é uma pergunta que afeta diretamente a nossa salvação, porque se não há prazer, se não há alegria, se você não goza a Deus verdadeiramente, talvez seja porque você não foi de fato livre por meio de Cristo Jesus da escravidão da lei. E é momento de se achegar ao Senhor. A lei de Deus, meus irmãos, funciona como um alerta contra o pecado. Você tem observado esse alerta? Ou a lei tem conduzido você ao pecado? Você tem corrido ou você tem buscado? Nós vivemos diariamente, meus irmãos, com os mesmos conflitos de Paulo, e diante disso tudo, você tem a convicção de que está em Cristo, tem conseguido enfrentar e vencer essas lutas. Enfim, nós vimos aqui que alguns homens achavam que a lei poderia os salvar contra o pecado. Por isso, usando a própria experiência, Paulo mostra que a lei de Deus propriamente dita não tem nenhuma falha, mas a religião sob o domínio dela não traz mérito algum diante de Deus. Não foi para isso que Deus criou a sua lei. A salvação, bem como a luta contra o pecado e a prática do bem, deve ser entendida a partir da nossa fé em Cristo, da nossa fé na obra redentora de Cristo Jesus. Foi por meio da redenção em Cristo que nós fomos postos de pé. Depois que ela nos mostrou nossa morte, nós fomos vivificados nele. E nele nós temos liberdade, que antes nós sequer tínhamos opção. E agora nós temos liberdade para servir. O que nós faremos então, meus irmãos, diante de tudo isso? Bora servir ao nosso Deus. Bora, com toda gratidão e nosso amor, servir ao Senhor, aproveitando da liberdade que Ele nos trouxe, por meio do seu Filho amado. Deus nos abençoe e até a próxima.